Meu vídeo de hoje é baseado na introdução e primeiro capítulo deste livro. É uma ótima leitura para você se aprofundar em algumas questões que são muito prementes hoje em dia, apesar do termo em si estar desatualizado. Na verdade, é só um pano de fundo para que grupos criem ideologias, ideias fantasiosas, utópicas, para esconder a verdadeira intenção desses caras, que sempre foi a de controlar, de dominar a sociedade por meio de reengenharias sociais, e tanto à direita quanto à esquerda, independente do nome em que usam, tanto um lado quanto o outro, tem gente, mais de um lado do que do outro, obviamente, mas sempre tem gente querendo controlar a sua vida, controlar a sociedade, dominar o mundo. Dominar não só um país, uma região, mas o mundo inteiro. Esse talvez seja o futuro, infelizmente, talvez seja o futuro da humanidade, ser dominada por seu semelhante. Vale ressaltar que muitas das ideologias que foram surgindo ao longo dos tempos, mas principalmente de 250, 300 anos para cá, muitas tentando dar uma característica racionalista à religião, por exemplo, à transcendental, à fé, e outras até inclusive caindo na armadilha pueril, fácil, barata, vazia, de se colocar no lugar das religiões. Muitas vezes inconscientemente, outras vezes não, difícil de determinar. E aí surgem inúmeros tipos de religião: religião política, religião civil do Estado, religião do racionalismo, religião do positivismo, religião, enfim. Todas, sem exceção, não me lembro de nenhuma. O dia que eu me lembrar de alguma que fuja essa regra, eu vou citar aqui, todas tentando preencher um vazio que eles mesmos dizem e indiretamente criar, que é o vazio da fé, o vazio da transcendência, dessa necessidade humana, que é muito humano, acreditar em algo superior, acreditar em Deus, né? E aí todas essas ideologias, sem uma única exceção, sempre tentando impor uma nova religião, a religião do dinheiro, a religião da economia, a religião da palavra, a religião, bom, enfim, são inúmeras as variantes, e eu vou, por meio deste livro de hoje, iniciar essa trajetória de tentar demonstrar essa incoerência do pensamento humano, que muitos querem ser Deus, e você sabe quem é que quer ser Deus. Muitos se deixam cair nessa armadilha de se colocar acima de toda a tradição, de toda a história humana, para acreditar que de fora para dentro vai transformar o homem em outra coisa. E nada mais inumano, nada mais distante do que é a essência humana, do que você querer transformar as pessoas em outra coisa, senão o que elas de fato são, com todas as qualidades e defeitos que nós possuímos. Quanto mais perfeito você imaginar uma coisa, mais distante da essência humana você está, mais distante de Deus você estará, mais distante da transcendentalidade, mais distante de uma visão cósmica, mais distante da fé verdadeira. É abraçar a fé falsa. Religião falsa tem aos baldes aí, para enganar, o engodo, né, o erro, para enganar o ser humano. O próprio ser humano cria inúmeras religiões falsas, todas com o pretexto de acabar com a dependência, a alienação. Eles inventam um monte de palavras para tentar definir o indefinível, que é a tentativa de transformar o ser humano em outra coisa, menos a de ser a nossa essência e de trabalharmos para sermos melhor. Ponto. Somos imperfeitos e o máximo que podemos é trabalhar para sermos melhor. Se tentar trabalhar para ser outra coisa, já deixa de ser humano, passa a ser um transhumanismo, passa a ser uma coisa diabólica qualquer aí. Essa armadilha é fácil de cair, porque normalmente ela vem sempre travestida, com um invólucro, revestida de algo bonito, né? A armadilha é facinha de cair. Aí eu conheço muita gente com alguma inteligência caindo nisso. Imagina os desligados, os desavisados, os despercebidos, Bom, enfim, vamos adentrar no campo deste livro maravilhoso chamado Do Comunismo, de Vladimir Timaneno,
E aí, para você ter uma ideia melhor de todos os carrascos, dos desdobramentos dessas ideias, desde Hegel, que foi um filósofo, e até o Kant também ajudou a, enfim, acabar embicando aí para o materialismo histórico ou não, científico ou não. Você tem todos aqueles caras como Lenin, Stalin, o do bigodinho lá, Mussolini, entre muitos outros, todos bebendo da água do positivismo de alguma maneira, ou do marxismo, ou do comunismo. Eu digo sempre que na essência da alma desses caras, todos eles são progressistas. Há divergências das linhas ideológicas, em que momento um é o quê, mas para mim, na minha visão, sempre que eu leio sobre alguém desses caras, eu vejo o perfil progressista definido ali, uns um pouco mais, outros um pouco menos. Então, o que a gente percebe entre muitas coisas que esses caras fazem são condenações arbitrárias em todos esses sistemas, a morte, a vizinha a todos que pensam diferente, inocentes, dissidentes, basta não ser do grupelho ali dos caras, do esquema dos caras, você passa a ser inimigo dos caras. Tem uma frase muito interessante nesse livro que demonstra que o comunismo é inimigo do homem, inimigo do homem interior, daquela essência mais humana da qual mencionei no começo do vídeo. Essa doutrina apocalíptica, revolucionária, sempre acaba embicando nestas questões de totalitarismo, do Estado gigantesco, o ser humano pequenininho, quase irrelevante ou totalmente irrelevante. Você matar o seu vizinho é menos grave nesses sistemas do que você fazer qualquer coisa contra o Estado. Uma simples piada contra o líder já seria o suficiente. Tem um certo personalismo ali, uma ideia de endeusar certas personalidades, né? Os caras comentam como um tipo de fantasma oracular, né? Alguém que quer explicar o mundo, a totalidade dos mistérios da vida. Esses caras agem como deuses o tempo inteiro, e por isso a frase do começo de dizer que esses caras querem criar religiões que explicam coisas dentro do ponto de vista deles e que os coloque sempre como os líderes máximos, os caras que dominam tudo. Tanto é que eu vou ler uma frase para você, uma explicação. E aí é importante dar essa definição sobre patocracia do Andrei Lobachevsky, que escreveu aquele livro Ponerologia, né, que são psicopatas no poder, né? Essa palavra vem do grego, significa paixão, excesso, catástrofe, passagem, passividade, sofrimento, assujeitamento. O ser humano ele fica pequenininho, ele tem que se sujeitar à política desses caras. O Andrei foi psiquiatra polonês, escreveu um livro muito importante que nos ajudou a entender uma série de coisas ligadas ao comportamento desses caras. Esses caras, muitos não foram criadores das misérias, das utopias, mas foram os caras que se utilizaram delas para chegar ao poder. E talvez seja esse o futuro da humanidade, infelizmente. Grupos sempre tentando dominar, sempre tentando ter o controle, sempre querendo mudar o ser humano de fora para dentro, e o ser humano cada vez menorzinho, e a tecnologia está ajudando esses caras a alcançarem patamares inimagináveis. O cara desse hoje tem um poder, eles falavam muito sobre absolutismo, mas eu vou até ler uma frase aqui sobre absolutismo ideológico. Tudo que for deles é ótimo, excelente na concepção deles. Vai você peitar e contra, você vira um ratinho de laboratório e quando muito, você sobrevive a um certo ressentimento. Eles inflamam a inveja, é um tipo de Deus da destruição, né? Você sabe quem que é, né? Quem que quer ser Deus e o máximo que consegue é causar morte, destruição. Então ali você tem uma recusa à memória humana, à história da humanidade,
uma engenharia social permanente, os caras estão o tempo inteiro tentando encontrar maneiras de controlar a sociedade, suas ambições são ilimitadas, esses caras eles não estão atrás de dinheiro, dinheiro é um meio para os caras, eles estão atrás de poder, de controle, um totalitarismo gigantesco. São contra o cristianismo por um motivo bem simples, né? Porque o cristianismo fortalece o homem por meio de tratar de fazer com que o homem tenha um entendimento de responsabilidade pelos seus próprios atos. A família é inimiga desses caras, a fé é inimiga desses caras, a religião verdadeira é inimiga desses caras. Por isso eles tentam criar famílias, modelos de famílias alternativos, fé falsa, religião falsa, tudo neles é fake a fim de alcançar os objetivos deles. E a violência como elemento absoluto. Afinal de contas, se alguém vai contra o que eles dizem e o que eles pensam, a violência é justificável. Eles defendem que a violência seja justificável, porque afinal de contas eles querem atingir um patamar muito superior, e o que são, na cabeça deles, algumas mortes no meio do caminho, né? Eles se autossantificam, eles têm uma certa liberdade de matar, nada mais distante da realidade transcendental, nada mais distante de Deus do que esses caras que acreditam que podem matar em nome de um suposto Deus, né? Que eles dizem que estão combatendo a religião, mas eles criam uma religião falsa, que é a religião secular, né? Do mundo promíscuo, vazio, um mundo de ladrões, de vícios, um mundo de uma religião materialista, onde as coisas, onde os caras só acreditam no que é físico, no que é a matéria, no que é o dinheiro, no que é o poder. O transcendental deles é fake, né? Então eles criam uma religião da matéria. Olha que coisa mais absurda, de gente que vai até o limite das coisas, ultrapassa qualquer limite possível e imaginável, né? Se utilizam de um certo milenarismo, uma crença religiosa no grupo do qual eles fazem parte, são muito, muito, muito extremistas. Mas dizem de si mesmo cavaleiros da felicidade, do amor, da democracia, mas sempre estão destruindo vidas, matando pessoas, destruindo reputações. Esses caras acreditam numa espécie de limpeza da terra, talvez alguma coisa como uma predestinação do diabo, acreditando ser sempre um tipo de Deus específico. Tudo isso que eu te falei aqui, basicamente, está no primeiro capítulo desse livro. Eu simplesmente dei um início para vocês do tanto de informação importante, do quanto foi feliz esse cara em tentar definir de fato. Mas não se iluda com essa questão aqui, é muito mais do que uma ideologia, é um movimento do qual muitos capitalistas, mega capitalistas, já bancaram, inclusive. Se tem notícia aí de que Marx conseguiu arrecadar dinheiro com capitalistas americanos lá no período dele, lá em 1800 e lá vai bolinha. E esses caras conseguiram dinheiro porque tudo não passa de um grande experimento social, do qual muitas vezes ultrapassa os limites da razoabilidade da humanidade, e aí algum capitalista ou mega capitalista ou outro resolve dar uma freada. Mas é tentador demais o cara, sendo multibilionário, ele não se relacionar com alguns dos grupos que tentam ser hegemônicos no controle da humanidade. Torcer para algum desses caras é escolher entre 2 ou 3 diabos. É mais para definir qual tem menos malignidade, mas para você escolher qual que tem menos mal em si, qual vai te fazer menos prejuízo, causar-lhe menos prejuízo. Enfim, a missão não é fácil e, na minha opinião, o cristianismo é o único caminho. Não tenho muito o que ficar falando sobre isso, porque as questões, no meu ponto de vista, quando envolvem religião, são questões pessoais. Existem muitos bons autores defendendo uma série de coisas
e eu não preciso entrar nessa seara mesmo porque existem muitas pessoas muito melhores do que eu para falar sobre isso. Então eu tenho o direito simplesmente de declarar que o cristianismo é a resistência, o cristianismo é a oposição e o cristianismo é o único caminho que realmente pode nos libertar ou nos afastar de todo esse mal, do qual muitos, mas muitos aí estão passando batido, não tem a mínima noção. Você que me conhece já há algum tempo sabe que eu ando um pouco afastado, porque é preciso enxergar alguma luz nesse caminho e no momento a única luz que eu percebo é o cristianismo. O cristianismo é a resistência. Talvez daqui 50, 100 anos alguém vai ver esse vídeo e vai se lembrar de que já existem pessoas nessa nossa época e em muitas épocas passadas, mas hoje falando da minha época, nos anos 2000, que existem pessoas defendendo que o cristianismo é a única salvação. Obrigado pela sua presença aqui no canal. Assunto difícil, livro difícil, não difícil de leitura, ele é muito bem escrito, muito fácil de ler, mas a profundidade do tema, a maneira como ele vai fundo nessas questões podem te ajudar a esclarecer, a entender melhor o que está acontecendo. Você vai ter que ter paciência e ler muitos outros livros e cuidado com os mentirosos, os fantasiosos, os caras que ficam tentando tirar do caminho certo para ludibriar a sua cabeça. Muito obrigado e até o próximo vídeo.